tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é português e vamos estudar dois conteúdozinhos, tá bom? Palavrinhas com J e G e um gênero textual, tá bom? Esse gênero textual é instruções de montagem, tá bom? Primeiro, vamos começar pela palavrinha com J e G. Para entendermos melhor, vamos lá no livro de vocês, na página 37, tá bom? Acompanhar a leitura atenciosamente e, como eu sempre digo, todas as partes grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar aí no livro de vocês também. Não se esqueçam, porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. As consoantes J e G são confundidas frequentemente. Isso não é mais surpresa para nós, porque já sabemos que a língua portuguesa apresenta vários casos interessantes como esse. Há um caso específico que gera dúvidas. As consoantes J e G apresentam o mesmo som quando estão acompanhados pelas vogais E ou I. Este caso é fácil. Vamos ver alguns exemplos e aprender de vez. Algumas palavras escritas com G: passagem, vertigem, ferrugem, pedágio, vestígio, relógio, refúgio, proteger, fugir, fingir, garagem, geada, gengiva, geringonça, gestão, gesso, gesto, gibi. Palavras escritas com J: berinjela, canjica, pajé, jequitibá, injeção, laje, laranjeira, cerejeira, desajeitada, sujeito, lojista, hoje, rejeição, genipapo, jiboia, giló, jipe. Saiba mais. A consoante G deve ser utilizada obrigatoriamente em substantivos terminados em agem, igem e ugem. Veja: bagagem, vertigem, ferrugem. Então, meus amores, percebemos aí que as palavrinhas com J e I, elas têm o mesmo som, principalmente quando elas estão acompanhadas com a vogal E e a vogal I, não é mesmo? G, G, não é? Então, existem algumas regrinhas que diferenciam um pouco as palavrinhas com J e as palavrinhas com G. Porém, a principal regra, né, a crucial, a mais importante, é que sempre estejamos praticando a leitura. Gente, praticar a leitura nos traz muito conhecimento, não só de como escrever as palavras, e sim de outras milhares de coisas, tá bom? Então é muito importante sempre praticar a leitura. E se caso você estiver lá lendo um livro, por exemplo, lendo um livro, um gibi, o que vocês quiserem, e vocês encontrar uma palavra, por exemplo, geringonça. Eu não sei o que significa geringonça. O que eu faço? Eu vou até o dicionário ou pego o telefone mesmo e procuro o significado, o conceito, a origem dessa palavra. Porque lá na frente, se alguém me perguntar o que significa geringonça, eu vou saber responder. Ou então, se eu quiser escrever geringonça e não saber se se escreve com J ou com G, dicionário ou o telefone. Vou lá pesquisar, sei que vai se escrever com G. E lá na frente, se alguém me perguntar como se escreve geringonça, eu sei e eu vou saber responder, porque eu sei. Se escreve com G. Então é sempre importante que estejamos praticando a leitura.
diariamente, tá bom? Pegue um gibizinho, um gibi da Turma da Mônica, não é mesmo? Um livro que você goste muito de ler. Existem vários livrinhos de desenhos animados. Então, você pode pegar um livrinho do desenho animado que você gosta, tá bom? Mas é muito importante que estejamos sempre praticando a leitura para obter muito conhecimento, tá bom? Para entendermos melhor, vamos assistir um pequeno videozinho que tem algumas regrinhas, né, das palavrinhas com J e com G, tá? Vamos lá! As consoantes G e J podem apresentar semelhança durante a pronúncia de algumas palavras, e isso gera erros ortográficos. As duas consoantes em questão apresentam semelhança sonora apenas quando estão acompanhadas pela vogal E ou I. A principal diferença entre elas é a história ou a origem das palavras. Sendo assim, para que não haja dúvida, vamos aprender. Devemos usar o J em palavras derivadas de uma palavra escrita com J, em formas verbais derivadas de verbos terminados em jar ou gear, e em palavras de origem tupi, africanas ou árabes. Vamos observar alguns exemplos: lojista, pajé, viajar, cerejeira. Nas palavras cerejeira e lojista, elas são derivadas de outra palavra que já é escrita com J, loja e cereja. Já a palavra pajé é de origem tupi, então deve ser escrita com J. Já a palavra viajar são formas verbais derivadas de verbos terminados em jar. Agora vamos ver em quais palavras devemos usar o G. Em palavras derivadas de uma palavra escrita com G, em palavras terminadas em ajo, ejo, ijo, ojo ou ujo, em substantivos terminados em agem, igem ou ugem, e em verbos terminados em ger ou gir. Vamos ver alguns exemplos: engessar, relógio, ferrugem e fugir. A palavra engessar é derivada de outra palavra escrita com G, gesso. Já a palavra relógio termina em ógio. A palavra ferrugem termina em ugem. E a palavra fugir é um verbo terminado em G. Entendemos algumas regrinhas, né, das palavrinhas com J e com G e sabemos que é importante demais praticar a leitura diariamente, vamos lá para os exercícios. Lá na página 38, no número 1, está escrito o seguinte: o que as combinações J, E, J, I, G, E, G, I possuem em comum? O que elas possuem em comum? Que eu acabei de dizer no início do vídeo. O que? Quando a gente pronuncia essas siglas, né, essas sílabas, o que a gente tem em comum? Vocês vão colocar aí, tá bom? Número 2. Complete as lacunas com G ou com J. Vocês vão completar todas essas palavrinhas com G ou com J. Vamos lá. Ferrugem é com G ou com J. Coloca aí. Canjica, com G ou com J. Majestade, com G ou com J. Relógio, com G ou com J. Refúgio, com G ou com J. Vocês vão colocar aí, tá bom? No início na primeira página do livro, né, na página 37, tem algumas palavrinhas. Talvez tenham algumas palavrinhas dessas daí. Se não tiver, vocês podem pegar o quê? O dicionário e pesquisar, tá bom? Então, vamos lá para o número 3. Reescreva as frases escrevendo o nome das figuras. Então, vamos lá. Tem a frase, mas no meio da frase tem uma figura. A figura de uma girafa é um animal muito bonito. A figura de uma girafa é um animal muito bonito. Então, vocês vão pegar a figura da girafa e vão reescrever ela para a frase abaixo. Vocês vão botar: a girafa é um animal muito bonito. A mesma coisa vocês vão fazer com todos os outros. Letra B. Não gosto de tomar, e a figura da injeção, não é mesmo? Então, vocês vão escrever injeção. Ó,
não gosto de tomar injeção, tá bom? Então, vocês vão reescrever a figura. Letra C, lá na página 39, perdão. Refrigerante não é saudável. Vocês vão escrever. Refrigerante não é saudável. Letra D. O relógio cabe na minha mão. O relógio cabe na minha mão. Então, vocês vão escrever embaixo, tá bom? Agora, número 4. Identifique o que está sendo ilustrado nas imagens e complete as lacunas adequadas. Então, vamos lá. Letra A. Quem trabalha na loja é o lojista. Lojista se escreve com G ou com J. Quem trabalha na loja é o lojista. Letra B. A árvore da laranja é chamada de laranjeira. Se escreve com G ou com J. Escrevam aí, embaixo. Um carro velho é chamado de geringonça. É com G ou com J? Botam aí. Agora embaixo, letra D. Geada não é a mesma coisa que neve. Como é que se escreve geada? Com G ou com J? Vocês vão escrever aí. Agora vamos virar a folhinha lá para a página 40, tá? Número 5. Escreva 5 palavras com G. Escreva 5 palavras com JE e 5 palavras com GE. G, né? Então vamos lá. Vocês lá no início do livro de vocês, no início da aula, na página 37, tem algumas palavrinhas, tá vendo? Vocês podem pegar 5 palavrinhas dessas colunas, tá bom? E colocar lá no número 5 na página 40, tá? Agora vamos lá para o número 6. Formule 2 frases com cada combinação das letras. Letra A, J-E, G, não é mesmo? Vocês vão formular 2 frases, tá? Por exemplo, lá no livro de vocês, na página 37, como eu havia dito, tem algumas palavrinhas. Eu vou escolher uma de cada, tá? Só que vocês têm que colocar 2. Letra A, J-E, G, palavrinhas com J. Vou escolher canjica. Vou escolher hoje, né? Porque tem o J e o E. Hoje. Hoje eu brinquei muito. Formulei minha frase. Vocês vão formular 2 frases com J e, tá? Agora embaixo. Letra B. J-I. Vamos lá nas palavrinhas. Vamos procurar palavrinhas com J-I. Achei. Eu amo canjica. Vocês vão formular 2 palavrinhas. Com as palavras com J, vocês vão formular 2 frases com as palavras com J-I. Tá bom? G. Embaixo agora. G-E. G. Vamos lá. Meu carro está guardado na garagem. Vocês vão formular 2 frases com essa sílaba. G-E. Tá bom? Eu já formulei a minha, agora formulem a de vocês. Próximo. G-I. G. Vamos lá de novo. Eu tenho um relógio. Eu tenho um relógio. Então, eu já formulei minha frase. Então, vocês vão formular 2 frases com G-I. Perdão. G-I. G. Tá bom? Agora, pessoal, vamos deixar essa aula de J e G um pouquinho de lado e vamos falar sobre gênero textual. Lembra que eu havia dito lá no início do vídeo que íamos ter 2 conteúdos hoje? Então, agora vamos falar sobre o gênero textual e instruções de montagem. E para entendermos melhor, vamos lá no livro de vocês, na página 41, acompanhar a leitura atenciosamente e sempre, todas as partes que estiverem grifadas no meu livro, grifarem em de vocês também, tá bom? Então, vamos nessa! Quem nunca viu um passo a passo de montagem ou precisou de um para montar algo? Esses textos
são chamados de instruções de montagem e representam um gênero textual que, assim como todos os outros, transmitem conhecimento. O objetivo é ensinar alguém a montar ou criar algo. Pode ser um brinquedo, uma cadeira, um guarda-roupa, um pula-pula e etc. Na maioria das vezes, as instruções de montagem são organizadas da seguinte maneira. Primeiro, o título apresenta o nome do objeto que será montado. Depois, os materiais. Os materiais necessários informam o que precisamos para montar o objeto. Após, as instruções. As instruções nos ensinam a montar o objeto. Veja as instruções de um jogo de argolas. Jogo de argolas. Siga as instruções e faça um jogo de argolas com os materiais reciclados. Material: garrafa PET, papel crepom, argolas podem ser feitas de garrafa PET, lápis e cola. Instruções: primeiro, colocar uma porção de areia no fundo das garrafas. Segundo, cortar o papel crepom em tiras, colocar uma cor em cada garrafa e fechá-la. Terceiro, colar número de 1 a 10 em cada garrafa. Quarto, se quiser, faça as argolas com garrafas também. Como jogar? Joga-se com 2 ou 6 jogadores. As garrafas ficam agrupadas a uma distância de 4 a 6 metros. As crianças lançam as argolas. Quando acertam, devem verificar o número contido na garrafa e retirar o material de contagem, de acordo e quantidade correspondente. Ganha quem conseguir o maior número de pontos. Então, percebemos aí que as instruções de montagem elas são divididas em 3 tópicos. Primeiro, o título, que é o nome do objeto que vamos montar. Depois, os materiais adequados. Quais são os materiais que vamos usar para montar este material? E, por último, as instruções. Como é que eu vou montar esse material? O passo a passo, não é mesmo? E o livro de vocês deu o exemplo do jogo de argolas, não é mesmo? Ó, ele deu o título e também deu quais materiais usar. Na folha de trás, na página 42, tem as instruções e como jogar. As instruções são como eu vou reproduzir esse jogo, como eu vou montar, elaborar esse jogo, não é mesmo? Primeiro, eu vou colocar uma porção de areia dentro da garrafa, né? Depois, vou cortar papel crepom em tiras e colocar dentro da garrafa. Depois, colocar um número na frente da garrafa. Depois, se quiser, podemos fazer as argolas com a própria garrafa PET também, né? Então, aí tem as instruções, aí tem o título, os materiais e as instruções. Tudo o que precisamos para montar, né, esse jogo. Que tal vocês, aí, com a ajuda dos responsáveis de vocês, elaborar esse joguinho em casa? Vai ser bem bacana. E aí? Elaborem aí. Depois me mandem foto ou vídeo de vocês jogando. Tá bom? Eu vou ficar esperando, hein? Não pode me enrolar, tá? Então tá. Já que entendemos melhor sobre o assunto, que tal irmos lá para os exercícios, tá? Vamos lá, na página 42 ainda. Número 1. Você já havia visto anteriormente alguma instrução de montagem? Você já viu alguma instrução de montagem? Quando comprou alguma coisa? Eu tenho uma instrução de montagem aqui na cabeça que talvez vocês já tenham visto. O ovinho do Kinder Ovo. O ovinho do Kinder Ovo, ele não vem com um brinquedinho dentro? Para você brincar com aquele brinquedo, você precisa montá-lo. Para você montá-lo, você precisa ver na instrução. Você precisa ver as instruções de montagem, não é mesmo? Então, vocês já viram? Se sim, bota sim. Se não, vocês vão colocar não, tá bom?
Agora, número 2. Quais são os 3 itens apresentados pelas instruções de montagem? O que precisamos, o que é preciso ter nas instruções de montagem para que possamos montar algo? Quais são os 3 itens? Escrevam aí, tá bom? Agora vamos lá para a página 43. Vamos lá. Instruções de montagem e manuseio do produto. Para crianças de 0 a 6 meses de idade, com peso até 9 quilos. Composição do produto. O produto é composto por estruturas de base laterais, estrutura de base traseira, estrutura traseira, estrutura frontal, caixa de comandos, velcro, encosto da cabeça, barra de brinquedos, tecido do assento. Para montar a estrutura, primeiro, em uma espécie plana, encaixe as estruturas de base laterais A nas estruturas de base laterais B. Como mostra a figura 1, 2, 3 e 4. Certifique-se que estejam corretamente encaixados. 2. Encaixe a estrutura traseira D nas extremidades posteriores das estruturas laterais A. Figura 5. Certifique-se que esteja bem encaixados. Ouve-se um clique. Terceiro, encaixe a estrutura frontal C na extremidade anterior das estruturas laterais A. Figuras 6 e 7. Certifique-se que estejam bem encaixados. Ouve-se um clique. Para colocar o tecido nas estruturas, primeiro, destrave as 3 fivelas localizadas na parte de trás do tecido. Segundo, encaixe a parte inferior do tecido, G, sobre o chassi e deslize-o para ajustá-lo. Encaixe a parte superior do tecido, deslize-o até que se encaixe perfeitamente no chassi. Então, vimos aí essa instrução de montagem. Agora vamos responder os exercícios, tá bom? Número 3. Qual é o produto? Que produto é esse que estamos montando, que eles montaram aí? É uma cadeira de bebê, não é mesmo? Vocês viram aí, não é? É uma cadeira de bebê. Agora vamos para o número 4. O produto é indicado para qual faixa etária? Lá em cima tem a faixa etária correta. Ó, se vocês vierem aqui em cima, tá vendo? Vocês vão saber a faixa etária correta. É um produto para bebês, não é mesmo? É uma cadeira de bebê. Então, qual é a faixa etária mais ou menos? Vão até lá e vão pesquisar, vão procurar, tá? Então tá bom, escrevam aí. Agora, número 5. Observe a composição do produto e, de acordo com a ordem em que aparece, organize os itens em ordem numérica. Aí tem encosto da cabeça, estruturas da base, tecido de assento, brinquedos, estrutura traseira, caixa de comando, barra de brinquedos, estruturas de base traseira, estrutura frontal, não é mesmo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão até lá na frente, na outra página, aqui ó, onde tem as instruções, e vão me dizer a ordem de todas essas composições, tá bom? Vocês vão colocar em ordem numérica. Vamos colocar 1 para a primeira, 2 para a segunda, 3 para a terceira, tá bom? Agora vamos lá para o número 6 e último. De acordo com o que aprendemos, as instruções de montagem são organizadas de uma maneira específica, não é mesmo?
Determine como os itens a seguir estão nomeados nas instruções de montagem acima. Título. Qual é o título da instrução da cadeira do bebê? Qual é o título dele? Vamos até lá e ver o título. Cadeira, vocês vão escrever aí. Materiais. Quais são os materiais? Como é que eles estão se referindo aos materiais? Composição do, né? Instruções. Como é que eles estão referindo às instruções? Para montar o produto, vocês vão escrever tudinho aí, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de me mandar o vídeo ao final da aula, porque é muito importante e vale como presença, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo e fique com Deus. Tchau! Saiba valorizar quem te ama. Autor desconhecido. Valorize e retribua todas as demonstrações de amor que você recebe. O amor é o sentimento mais puro que existe. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Napoleão Hill. Deseje algo e corra atrás. Antes de correr atrás, é necessário desejar.